tá? Ok, tá gravando, perfeito. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, tá, acho que agora vocês já estão enxergando, daí eu consegui abrir ele aqui, tá? Então, lembrem, né, que nós começamos, e tá travando um pouquinho hoje, nós começamos o dimensionamento de uma viga completa, tá? Então, a gente tinha as informações iniciais, que era uma viga com um comprimento de 10 metros, uma reação da laje de 9,85 kN por metro linear, o peso próprio, né, do concreto armado, que é o 25 kN metro cúbico, uma parede de 2,5 por 0,20 com peso específico de 18, um FCK de 20, um CA 50, a largura dos pilares é de 20 centímetros, o cobrimento 2,5, e começamos estimando, né, barra de 10 inicialmente, tá? Então, aqui eu fiz o desenho. Deixa eu só tirar aqui meu... tirei meu WhatsApp que estava atrapalhando. Aqui. Então, eu comecei o meu pré-dimensionamento, tá? Analisando o pré-dimensionamento, a 6118, ela fala que a gente tem que estimar um H a partir de um ponto. Como é que eu vou estimar esse H? Levando em consideração o comprimento dessa viga, né? Então, quando eu tiver tramos intermediários, eu vou ter que dividir o meu comprimento por 12, tramos externos eu divido por 10, né? Quando ela é biapoiada, em balanço eu divido por 5. Então, o comprimento de 10 metros dividido por 10, a nossa viga parte de uma altura de 1 metro, tá? Daí nós fizemos a determinação dos esforços. Nós pegamos a reação da laje que já estava prontinha, que a gente pegou lá daquela última tabela dos dimensionamentos das lajes, tá? Nós calculamos uma parede e o peso próprio dessa viga. Então, como a parede ela tinha 20 centímetros, né, de largura, a gente adotou também 20 centímetros para essa viga. Daí, somando todas as cargas que vão estar atuantes nessa viga, nós calculamos o momento e o cortante. E majoramos, né, aqui é o momento e o cortante sem a majoração, e aqui é o momento e o cortante de cálculo já com a majoração, tá? Então, eu só preciso cuidar para não majorar na carga e no momento e no cortante, eu preciso ter um cuidado para não majorar 2 vezes, tá? Sempre majoro uma única vez. E daí a gente começa a fazer algumas verificações. Então, a gente verificou a altura útil, né? Partindo de um pré-dimensionamento, uma pré-estimativa, né? Cobrimento de 2,5, chutando um estribo de 5 e o diâmetro de 20, né? Então, partindo um pouco desse princípio, e daí nós achamos uma altura útil de 96 centímetros e analisamos com a altura mínima. E daí, como a altura útil ela era maior que a minha mínima, é uma situação de armadura simples, né? Onde eu só vou ter armadura de tração. Se fosse o contrário, eu teria que daí dimensionar para uma armadura dupla, ou eu teria que aumentar a altura ainda da minha viga para fugir, né, da armadura dupla. E daí, como um quinto passo, a gente começou o dimensionamento da armadura de flexão. Então, a gente calculou o KMD, nós entramos na tabela e tiramos o valor de KZ, achamos a área de aço, deu 11,18 centímetros quadrados, estimamos barras de 16 e chegamos a essa configuração, 6 barras de 16 milímetros distribuídas nessa posição, 4 barras embaixo, como a primeira camada, 2 barras em cima, como uma segunda camada. Né? A gente verificou o espaçamento que passava, né? Então, a gente acaba achando um espaçamento de 2,5 entre essas 4 barras, e a gente precisa no mínimo de 2,3, ok, posso manter 4 barras embaixo. Se passa embaixo, obviamente, passa em cima, né, da segunda camada. Calculei a área de aço mínima, daí lembrando que esse valorzinho aqui, né, o 0,0015, ele depende do FCK, então se aumenta o FCK, ele muda, então tem que olhar lá na aula 9,
esse valor, tá? Achamos a área de aço máxima e vimos que a área de aço que a gente calculou, que deu 11,18, é maior que a mínima. Então, eu preciso adotar a que eu calculei, tá? E daí, nós começamos o dimensionamento dos estribos, a armadura transversal. Nós fizemos a verificação do esmagamento da biela do concreto, né? Que é para saber se não vai esmagar o concreto, então ele leva em consideração somente as características do concreto, não entra aqui a questão do aço, né? Então a gente calculou o VRD2, né? E daí verificamos que o VSD, ele era menor que o VRD2, né? Que deu 681 kilonewtons, então não ocorreria o esmagamento. Então, a partir daqui, eu posso seguir o dimensionamento. Se desse o contrário, eu precisaria redimensionar a minha peça. Eu precisaria ou aumentar as dimensões ou aumentar o FCK, porque se a gente analisar a fórmula, é 0,27 do alfa-F2, que leva em consideração o MPa, o FCD, que é a resistência do concreto, de cálculo BW e altura útil. Então, eu tenho, ou eu vou mexer na resistência, ou eu vou mexer nas dimensões. Eu não posso seguir o meu dimensionamento se essa condição não é atendida. Foi atendida essa condição, nós calculamos a força cortante mínima, né, para verificar se nós estamos, nesse caso, adotando estribos mínimos ou um estribo de cálculo, né, em função das cargas. Então, a gente achou o VC, que é aquela parcela que leva em consideração a barra longitudinal e o próprio concreto. Então, essa parte, esse VC é como se a barra longitudinal e o concreto absorvessem um pouco desses esforços cortantes. Daí, eu calculei o esforço do estribo, né? A gente calculou, e daí a gente somou o mínimo com os dois. E daí, verificamos que o nosso VSD, que a gente achou lá no passo 2, no passo 3, que é 166,95 kN, é menor que o mínimo. Ou seja, eu vou adotar uma situação de armadura mínima. Se fosse o contrário, seria igual ao exemplo que a gente teve antes dessa aula aqui. Que daí, se vocês olharem lá e relembrarem, vocês vão ver que a gente tem exemplos de quando não é armadura mínima, tá? Como nessa situação deu armadura mínima, o que a gente fez? Nós calculamos a armadura transversal mínima através da área de aço mínima, selecionamos duas bitolas, barras de 5 e barras de 6,3, achamos o número de barras e verificamos o espaçamento. Então, para as barras de 5 milímetros, nós determinamos um espaçamento de 22,5 centímetros. Para as barras de 6,3 milímetros, nós adotamos um espaçamento de 35. E agora a gente veio para a parte de como é que chama? Eu fugi a palavra. De detalhamento dos estribos, tá? A gente verificou os diâmetros, então poderia ser de 5 até 20 milímetros, que não teria problema. E a gente verificou o espaçamento máximo longitudinal, que tem que ser atendido, né, por essa condição de VSD menor ou igual a 0,67 de VRD2, ou VSD maior que 0,67 do VRD2. Daí, tu vai ter o espaçamento máximo em função disso. A gente acabou achando que o VSD era menor ou igual que 0,67 de VRD2, então a gente caiu na primeira condição, que o espaçamento máximo era 0,6 da altura útil, menor ou igual a 30 centímetros. 0,6 da altura útil deu 57,6, mas a norma fala que só pode até 30, então tu tem que adotar o valor de 30. E o número de ramos, né, que é para saber aqui o espaçamento transversal, né, quando a gente for concretar, se não vai ter problema de não passar também o teu agregado por causa disso. Então, é a mesma condição, só que agora varia para 0,20 do VRD2, e daí chegou nessa mesma condição, então precisava adotar o 35, e daí para esse exemplo, foi adotado barras de 5 a cada 22,5. Por quê? Porque a barra de 6,3 tinha dado um espaçamento de 35. Eu posso adotar a barra de 6,3, mas desde que eu limite o meu espaçamento máximo em 30. Não pode ser maior do que 30, senão não vai combater o esforço cortante, tá?
Então, eu poderia manter esse 5 a cada 22,5 ou barras de 6,3 a cada 30 centímetros, e não a 35, tá? E eu posso também ainda tentar com a barra de 8, né? Então, aqui são só 2 exemplos que eu peguei, assim, de mais usuais, mas eu posso tentar com a barra de 8, né? Daí eu faço as mesmas verificações. Então, a gente sempre vai procurando... é importante fazer, às vezes, em tabela de Excel, que daí tu pode ficar jogando e trocando essas informações para que facilite um pouco a vida da gente, assim, né? Questão de custo, economia, né? Trabalhar um pouco essa questão, tá? Vou só interromper aqui um pouquinho, porque eu vou abrir um arquivo novo. Ele demora um pouquinho. E eu vou só no banheiro um minutinho, gente, e daí a gente já inicia, então, a parte de hoje, assim, que é a parte mais nova, tá? Só me deem 5 minutinhos que eu preciso ir no banheiro, rapidinho. Ai, 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 ai. Sorriso, Oscar. Ai, que droga, não desliguei. Tá, voltei. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui de novo. Vamos começar a falar sobre um conteúdo um pouco mais novo aqui para vocês. Já estou com o whiteboard ligado numa página nova. Então, todo o item número 6 foi em função do estribos. Então, agora nós vamos começar um item novo ainda na sequência daquele exercício, que é o comprimento de ancoragem. O que é o comprimento de ancoragem? Tá? O comprimento de ancoragem nada mais é saber o quanto dessa área de aço vai ter que estar presa nos meus pilares, na armadura dos meus pilares, tá? Então, para que a gente possa saber esse comprimento, a primeira coisa a gente tem que saber qual é a resistência de aderência entre aço e concreto, tá? Deixa eu só pegar aqui na aula 10, deixa eu só pegar aqui a fórmula, que eu acho que fica melhor até para vocês depois estudarem, tá? Então, a resistência de aderência, deixa eu só copiar aqui, ela é essa formulazinha aqui. Deixa eu ver se cola. Boa. É chamada de FBD, resistência de aderência, tá? Entre o aço e o concreto. E ela leva em consideração 3 coeficientes, tá? Ni1, Ni2 e Ni3, vezes o FCTD. O FCTD a gente já calculou lá quando a gente foi dimensionar os estribos, tá? Se a gente botar aqui, ó, essa fórmula, vou pôr ali junto também, a gente já calculou esse valor, tá? Então, eu vou pegar, vou até abrir um texto novo. O Ni1, ele vai ser 2,25, porque nós vamos adotar barras nervuradas. Hoje em dia, a gente já não trabalha mais com barras lisas, principalmente em situação de concreto armado, tá? Então, a gente sempre vai ter o N1 sendo 2,25 por
trabalharmos com esse tipo de detalhamento da tua barra. No UNI 2, ele leva em consideração a situação de boa ou má aderência. Essa é uma situação de boa aderência, por quê? Porque estamos trabalhando na zona de tração. Se fosse na zona de compressão, por exemplo, se fosse uma armadura dupla e tivesse que fazer o comprimento de ancoragem das barras que ficam em cima, que precisam também ser ancoradas nos pilares, esse valor iria variar para 0,7, que é uma situação de má aderência. Então, toda a zona de tração é considerada uma zona de boa aderência. Na de compressão é considerada uma zona de má aderência. Por que isso? Porque, vou botar aqui para vocês verem. Porque quando eu vou fazer a concretagem, tá? Eu vou lançar o meu concreto por cima. Mesma coisa que a gente fez ali no APO, né? A gente ficou lançando o nosso concreto assim. E daí o que acontece quando eu vou vibrar o meu concreto, eu vou trabalhar isso, o ar ele pode ficar aprisionado nessa barra de cima, que é a barra de compressão, e não conseguir ser liberado para a superfície, e esse ar vai ficar preso ali. Depois que seca o concreto, ele vai ficar um vazio, e acaba daí tendo uma aderência um pouco prejudicada entre aço e concreto. Então, por isso que na zona de tração, a gente consegue, através da vibração, eliminar toda essa parte de vazios, então a aderência ela é considerada de boa qualidade, e na zona de compressão, uma zona de má aderência, tá? E UNI 3 é em função da bitola, tá? Também vai ser 1, que é difícil não ser nessa condição, porque o diâmetro da minha barra é menor, igual a 32 milímetros. Então, só vai mudar se eu usar uma barra acima de 32 milímetros, tá? Então, acaba sendo bem um pouco usual. Eu vou só repetir aqui o cálculo do FCDD, porque a gente já calculou isso lá nos estribos, eu vou só repetir ele aqui, tá? Então, 0,7 vezes 0,3, esse valor ele é dividido por 1,4, que é o coeficiente de minoração do concreto. Tudo isso, vou botar aqui só um parênteses para ficar um pouquinho mais claro. Tudo isso é vezes a raiz cúbica do 20... Opa! Raiz cúbica de 20 MPa ao quadrado, né? Então, isso vai dar um valor de 1,1105 MPa, daí transformando vai dar 0,11... Não, aqui, só tem um a mais, aqui. 0,1105 quilonewtons centímetros quadrados, tá? E daí agora, então, eu tenho todas as informações para calcular o meu FPD. Meu FPD, então, vai ser 2,25 vezes 1 e vezes 0,1105 quilonewtons centímetros quadrados. Tá? Vou levantar aqui um pouquinho para vocês. Isso vai dar um valor de 0,2486 quilonewtons centímetros quadrados, tá? Então, essa é a resistência de aderência que eu tenho que ter entre aço e concreto. Agora, num passo B, nós vamos calcular o comprimento de ancoragem básico. O que é isso? Comprimento de ancoragem básico. É aquele comprimento básico que eu preciso para que os esforços da viga consigam ser transmitidos para o pilar para que ele possa absorver isso. Então, esse comprimento ele ocorre em função
da transferência das barras, né? O quanto foi ancorado para que possa ser transmitido esses esforços. Então, eu vou pegar aqui na fórmula. Aqui, essa formulazinha aqui. Então, o comprimento de ancoragem básica é o diâmetro que tu utilizou da armadura, né, longitudinal, nesse caso a nossa armadura de tração, dividido por 4, vezes a divisão entre a resistência do meu aço, minorada por 1,15, dividido pela minha resistência de aderência, tá? Então, vamos lá, vamos calcular esse comprimento de ancoragem básico. Então, vai ser 1,6 centímetros dividido por 4. A gente usou barra de 16, né? Então, só passei para centímetro. Isso vai ser vezes, vou abrir um parênteses, 50 quilonewtons centímetros quadrados dividido por 1,15. Só arrumar isso aqui. E isso vai ser dividido pelo que a gente acabou de calcular ali. 0,2486 quilonewtons centímetro quadrado. Daí vocês vão ver, né, quilonewton com quilonewton, centímetro quadrado com centímetro, a gente acaba tendo um valor em centímetros. Então, o LB aqui deu 69,9 alguma coisa. Então, eu arredondei para 70 centímetros, tá? Tá um pouquinho mais fácil a nossa vida. Então, esse é o comprimento de ancoragem básico. Agora, eu começo a ir para a ancoragem no apoio. Eu quero entender como que eu vou fazer essa ancoragem no meu apoio. Quem é meu apoio? Meu pilar, nesse caso. Se é a ancoragem da laje na viga, o meu apoio é a viga. E a mesma coisa vai indo para os elementos. Então, eu vou passar aqui para o passo 8. Ancoragem no apoio. Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo, tá? Eu vou ir falando, mas se sintam à vontade de fazer perguntas. Essa é uma parte talvez um pouquinho mais chata, assim, que possa... Deixa eu só ver se eu tenho aqui o desenho, só para facilitar um pouco a vida. Deixa eu só ver... Nós vamos verificar aqui a questão da decalagem e afins. Deixa eu só cortar. Onde é que tá? Tá. Vou colocar. Essa aqui é a ancoragem no apoio. É saber o quanto da barra longitudinal, daquelas 6 barras de 16, o quanto ela vai ter que entrar dentro do meu pilar para que ocorra essa ancoragem, para que realmente os esforços sejam transmitidos, que o pilar, que a viga que tem toda aquela carga, receba e transmita ao pilar, tá? Então, eu tenho que sempre ter um LB efetivo, tá? Que a gente chama, que é aquilo que eu tenho de espaço disponível. Nesse caso aqui, ó, descontando aquele cobrimento dessa face, esse vai ser o meu LB efetivo, tá? Então, dando uma continuidade aqui, no passo 8, a gente vai ter um item A, tá? Vou pôr aqui do ladinho para ficar aparecendo com a imagem. Eu vou ter a dimensão mínima no apoio. Qual é o mínimo que eu tenho que ter? Tá? O LB mínimo, ele é em função... Deixa eu pegar
aqui. Em função dessa fórmula aqui. Deixa eu colar ali para mostrar para vocês. O LB mínimo, ele vai ter que ser maior ou igual que a condição do raio de curvatura da minha barra, tá? Mais 5,5 vezes o diâmetro ou 60 milímetros. Então, dando uma... O LB mínimo vai ser, na primeira condição, esse raio de curvatura, ele sempre leva em consideração 5 vezes o diâmetro. Tá? Então, eu vou só colocar aqui 5 vezes o diâmetro mais 5,5 vezes o diâmetro, tá? Ou 60 milímetros, que seriam 6 centímetros no mínimo, tá? Então, LB mínimo vai ser 5 vezes o diâmetro da minha barra, que é 1,6 centímetros, mais 5,5 vezes 1,6 centímetros. Isso vai dar um valor de 16,8 centímetros, ou 60 milímetros, 6 centímetros. Então, o LB mínimo vai ser o de 16,8 centímetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no mínimo, eu tenho que ter de espaço dentro do meu pilar 16,8 centímetros. E agora, eu vou ver qual que é o real mesmo que eu tenho. Então, o meu LB disponível. Qual que é o meu LB disponível? É a largura do meu pilar, a gente chama de T, menos o cobrimento, né? Porque eu preciso descontar esse cobrimento aqui, ó. Porque eu não posso colocar a barra encostada nessa face, porque eu vou ter corrosão de armadura. Então, eu preciso respeitar o cobrimento. Nós vimos lá que os pilares tinham uma largura de 20 centímetros, eu vou descontar 2,5 centímetros. E daí eu vou ter de espaço disponível 17,5 centímetros. Eu precisaria, no mínimo, 16,8. Ok, posso continuar o dimensionamento, por enquanto, com o de 20, tá? Agora, eu vou entender qual é o esforço de ancoragem, tá? Então, vou botar aqui só, vou escrever a palavra para poder trazer para baixo. Aqui. Qual que é o esforço a ancorar, questão de carga, né? E qual é a armadura que necessita ser ancorada? Será que das 6 barras todas têm que ser ancoradas? Tá? Deixa eu só ver se eu tenho aqui a fórmula. LB com gancho, isso aqui nós vamos usar daqui a pouco. Aqui. Deixa eu só dar um Ctrl-C, um Ctrl-V. E eu vou só tirar essa parte aqui, porque a gente não tem esforço normal. A gente só tem esforço de cisalhamento. Aqui. Vou colar. Então, esse é o esforço a ancorar, a questão da carga. Quanto de carga precisa ser ancorada? Então, a resistência de ancoragem, o esforço a ancorar, ele é em função da decalagem, que é aquilo que eu falei para vocês um bom tempo atrás, talvez vocês não lembrem tanto, que é quando eu vou pegar o diagrama de momento fletor e vou expandi-lo nele um pouquinho, tá? E o D é a altura útil e o VD é o esforço de cálculo, tá? Deixa eu só ver se eu tenho aqui a fórmula prontinha. Eu vou aqui. Como é que eu acho o AL, então, né? A minha decalagem.
a gente chama. Então, AL é a decalagem. Vou pegar aqui, vou só escrever, tá? AL é igual a decalagem. Eu vou falar bastante disso, tá? Então, é a altura útil dividido por 2. O VSD, né, o VDE máximo, o VDE máximo menos o VC, que é aquela parcela da armadura longitudinal do concreto, tem que ser menor ou igual a D, tá? Quando eu faço... O que que eu fiz? Eu passei o AL em função de D, para achar essa parte aqui da equação. Então, fazendo isso aqui, ó, AL dividido por D, tá? Tô passando o D para o lado, vai ter o quê? Eu vou ter que VD vai ser dividido por 2 vezes VD menos VC. Desculpa. Então, só deixei em função de D, tá? Opa! Deixei em função de D. E essa condição... deixa eu só trocar. E daí, essa condição agora, ela tem que ser maior que 0,5 de D, né? Porque daí eu passei o D para cá. Então, se esse é o meu valor da minha divisão, ela der menor que o 0,5, eu tenho que adotar o 0,5. Tá? Então, vou ver quanto que é a decalagem em função da altura útil. Então, ainda tá em função de D. Que daí eu já vou saber essa parte da equação. Eu já conheço o meu VD, né? Porque eu já calculei lá no passo 3. Então, eu vou ter aqui 1,6695 kN. Isso vai ser dividido por 2 vezes 166 com 95 kN, menos o VC que eu calculei lá nos estribos, que é 1,27,3 kN. E isso vai dar um valor de 2,105, tá? Ele é maior que 0,5, vou adotar esse valor. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Deixa eu só ver aqui. Tá? Então, eu sei a razão entre a minha decalagem pela minha altura útil. Agora, eu vou calcular o meu esforço de ancoragem. Então, RS vai ser o valor que eu já achei ali, vezes 166 com 95 kN. Se vocês olharem nos vídeos que eu postei lá, que tem toda a parte do exercício, isso aqui também tá lá, tá? Os vídeos que são postados no YouTube. Aqui eu vou ter um esforço de ancoragem de 31,47 kN. Daí eu quero saber o quanto que essa carga é em questões de armadura. Então, a área de aço calculada para esse esforço, né, para o esforço de ancorar, vai ser a resistência, esforço de ancoragem, dividido por FYD, que é o aço. Então, eu vou ter 351,47 kN. Isso vai ser dividido por 50 kN centímetros quadrados, dividido por 1,15. Tá? Isso vai me dar um valor de 808 centímetros quadrados. O que é esse 808? Tá? Ele está me dizendo que dos 11,18 que eu achei lá na área de aço, quando eu fiz o KMD,
808 precisa estar ancorado dentro dos meus pilares. E daí depois eu vou saber o que isso é em questões de barras. Daí eu vou saber se todas as barras vão ter que ser ancoradas, se eu posso não ter todas as barras ancoradas, como que funciona isso, né? Porque daí eu vou estar tendo uma economia de aço nessa minha estrutura, tá? Eu vou chegar lá e acho que vai ficar mais claro para vocês. Então, vamos só recapitular tudo que a gente já fez aqui, tá? Nós calculamos a resistência de aderência entre meu aço e meu concreto. Nós calculamos o comprimento básico que tem que ter de ancoragem, né, 70 centímetros. Nós vimos a questão da ancoragem do apoio, então as barras que são da viga, elas vão ter que ser ancoradas dentro do meu pilar, né, e vão ter que ser ligadas à armadura do meu pilar para que ocorra a transferência de esforços. Eu vi que daquelas cargas todas lá de cortante, de cisalhamento, o quanto que isso é em carga, em esforço de ancoragem. E achei agora o quanto que isso é de área calculada, tá? Então, dando continuidade aqui no passo C, eu vou ver a armadura necessária no apoio, tá? Então, eu sei que tem que estar dentro do meu pilar 8,08 centímetros quadrados. Eu preciso entender se eu vou precisar ter que fazer gancho ou eu vou ter uma ancoragem reta, né? Aqui nessa situação que a gente está vendo aqui nesse desenho, eu tenho uma ancoragem com gancho, né? Estão vendo que tem um ganchinho. Em algumas situações, eu acabo não tendo esse gancho, acaba sendo uma ancoragem reta, tá? Então, eu preciso ver em qual é a situação que eu vou me enquadrar. Se eu preciso, porque isso tem que estar muito bem detalhado daí no teu projeto, para que o teu ferreiro faça as dobras ou não faça as dobras, né? Então, isso é bem importante da gente estar bem alinhado. Deixa eu só ver aqui onde é que está a fórmula que eu já tinha passado por ela. Deixa eu só pegar. A fórmula. Aqui. Só faltou. Eu queria achar o sem gancho, só que eu acho que não acabei quando eu passei para esses slides, acabou não vindo a fórmula. Tá, mas eu acho que eu consigo usar essa fórmula aqui para mostrar para vocês só um pouquinho. Vou só pegar aqui. A gente vai calcular um LB com uma opção com gancho e um LB com a opção sem gancho, né? Ancoragem reta. Com o gancho, vai ser essa fórmula. 0,7 do LB, área de aço ancorada, que é essa que a gente achou, pela área de aço efetiva que eu tenho lá na minha estrutura, tá? Então, nós vamos ver um LB com gancho. Vai ser 0,7 vezes 70 centímetros. Isso vai ser vezes a área que a gente acabou de achar, dividido pela área efetiva. O que é a área de aço efetiva? É aquela que realmente está lá dentro da minha viga, tá? Eu já vou botar uma observaçãozinha aqui para vocês. Deu 47,13 centímetros.
é maior que o LB mínimo, que a gente já calculou lá, então ok, não precisa adotar o mínimo. Eu vou pôr uma observaçãozinha aqui. O que é esse 12 centímetros? Porque nós tínhamos achado 11,18, certo? E daí tu está dizendo que agora é 12, porque 6 vezes 2,011 é 12 centímetros, porque realmente o que tem lá são 6 barras de 16. Tá? Então, a área de aço efetiva é sempre aquela, o número de barras vezes a área daquela barra. Tá? Então, isso é uma informação importante. Então, para um LB com gancho, eu preciso ter um comprimento de 47,13, entrando no início do pilar e fazendo um gancho. Agora, para fazer sem gancho, deixa eu só pegar aqui um pouquinho. Isso aqui a gente vai usar daqui a pouquinho. Eu vou colocar aqui. Só quero tirar esse. Deixa eu só botar aqui. Reto, tá? Sem gancho. Vou botar assim, que nem eu botei lá no exercício. Sem gancho, tá? E aqui vai ser 1. Então, vou selecionar isso aqui. Então, agora nós vamos verificar a mesma condição sem o gancho. Só que agora, o que muda, só o que muda é o 0,7 para o 1, tá? E a mesma coisa. Vamos lá. O LB sem gancho vai ser 1 vezes 70 centímetros vezes 808 centímetros quadrados, dividido por 12 centímetros quadrados. Eu botei o contrário aqui. Isso aqui não é 47. Eu vi o do sem gancho. Esse é 33. Aí eu aproximei para 35 centímetros. Para deixar um valorzinho mais fechadinho. Daí esse sim é os 47. 47,13 centímetros também é maior que o LB mínimo. Ok. Não preciso adotar o mínimo. Vou trazer para cá. E daí eu tenho duas situações. Eu tenho com gancho e eu tenho sem gancho. E daí eu vou ver qual que eu posso usar. Porque eu vou ter que olhar que disponível... Onde é que está o nosso disponível? Aqui em cima. Eu tenho 17,5 disponível dentro do meu pilar. Então... Opa! Então, o meu LB disponível é 17,5 centímetros. 17,5 centímetros. Ou seja, só posso adotar a situação com gancho. Por quê? Porque para ser uma ancoragem reta, eu precisaria ter 47,15 disponível. E eu só tenho 17, então eu vou fazer o quê? Deixa eu desenhar aqui. Eu vou vir com a minha barra lá de 16, vou ter os 17 disponível
E a diferença para os 35 vai ser meu gancho. Então, aqui eu vou ter os 17,5. E essa diferença aqui vai ser dos 35 menos 17,5, tá? E daí tudo isso eu tenho que fazer a dobra. Beleza, então. Então, vamos botar aqui um texto. Será adotado uma ancoragem com gancho. Então, um comprimento de ancoragem de 35 centímetros com gancho. Incluso, né? Beleza. E agora eu preciso ver daqueles 8,08, quanto que isso é em barras, né? Como é que eu vou saber se isso vai ser quantas barras ou não? Bem simples, pessoal. Número de barras. Eu tenho a área de aço dividido pela área da barra. Então, 808 centímetros quadrados dividido por 2,011 centímetros quadrados me diz que 4 barras de 16 milímetros precisam ser ancoradas, tá? Vamos trazer para cá. Então, das 6 barras, 4 tem que chegar até os apoios, tá? Tem que estar presa na armadura dos pilares. E significa que 2 não precisam estar. E daí que eu começo a ter a questão da decalagem. Eu começo a ter uma variação de barras que eu posso cortar elas. E não preciso que todas vão para o apoio. Quando é que eu vou fazer isso? Quando eu tiver certeza do que eu calculei certo e isso for economicamente viável. Às vezes, para uma estrutura de pequeno porte, acaba não sendo tão vantajoso isso. A maioria das vezes a gente acaba colocando dentro mesmo da manda todas serem ancoradas, tá? 10, ó, então das 6 barras, 4 precisam ser ancoradas e 2 podem sofrer a decalagem. Vou explicar agora na sequência para vocês o que quer dizer isso, tá? E a decalagem, eu também tenho um LB mínimo, tá? Deixa eu só ver. Eu vou ter que dar uma arrumadinha nessa aula aqui, que eu não sei se foi se é o meu PowerPoint. Tá faltando umas formulazinhas, mas daí eu vou pegar aqui na disciplina que eu dou também. Pego aqui bem rapidinho. Tá, enquanto vai abrindo aquela aula ali. Significa o quê? Que eu tenho 4 barras que vão ter que estar dentro do apoio e eu posso cortar 2 barras. Eu preciso garantir que somente... Deixa eu pegar aqui na aula 10. Essa imagem aqui que eu quero pegar. Significa que todas as barras... Essa aqui está melhor. Todas as barras, elas vão ter que estar no momento máximo, porque é o momento máximo que a gente usa, mas conforme a gente vai se aproximando dos apoios, 4 vão ter que estar ancoradas, mas 2 podem ter um comprimento cortado, que é essas 2 situações aqui, ó. Tu acaba podendo cortar isso e isso acaba sendo uma economia de aço, tá? Deixa eu só ver se tá aqui a fórmula, depois eu edito a aula e posto ali bem certinho para vocês.
Às vezes, quando a gente copia, às vezes não vai uma fórmula ou outra, fica um pouco perdido. Deixa eu só ver. Então, esse aqui tá lá, esse aqui tá lá também. Não, tá, mas eu vou postar, eu vou escrever para vocês, não se preocupem. Depois eu arrumo e reposto ali a aula, tá? Eu preciso ter um LB mínimo, tá? Dessa decalagem. Então, o LB mínimo, segundo a norma, ele tem que ser maior ou igual que 3 condições. 0,3 do LB, ou 10 vezes o diâmetro, ou 10 centímetros. Se eu for fazer 0,3 vezes 70 centímetros, que é o LB, isso vai me dar 21 centímetros. 10 vezes o diâmetro vai ser 10 vezes 1,6 centímetros, né? 16 centímetros. E ali, 10. Então, nessa condição, eu preciso adotar a maior. E daí, então, meu LB mínimo que eu preciso ter vai ser 21 centímetros. Isso é uma informação importante. Daí, deixa eu só abrir essa aqui para pegar. Nem precisa, vou pegar aqui, ó. Na ancoragem da decalagem, eu preciso ter esse comprimento a mais, que seria um fator de segurança. Eu vou fazer um comprimento de ancoragem sempre sem gancho. Eu não vou ter gancho nessa situação, tá? Então, eu vou calcular essa situação sem o gancho. Então, meu LB necessário vai ser 1, editar, vezes 70 centímetros, vezes a área de aço ancorada, que daí aqui é o 11,18 centímetros quadrados, tá? Tem que cuidar, vou botar uma observação ali. Vezes o 12 centímetros quadrados. Isso vai dar 65,22, é maior que o LB mínimo. Ok, vou pôr uma observaçãozinha aqui. Cuidar. Opa. Função da decalagem, vou botar um bilhetinho aqui, usar a área de aço calculada no KMD, tá? É diferente daquela área de aço de ancoragem. Aqui eu vou usar toda a área de aço necessária. E daí eu vou ter que ter um comprimento de ancoragem de 65,22. Esqueci de pôr aqui a informação, em centímetros. E eu vou calcular a decalagem. Lembra que a L dividido por D deu 2,105? Então, a L vai ser 2,105 vezes D. Então, a L vai ser 2,105 vezes 96 centímetros. Isso vai me dar um comprimento de ancoragem de 202,08 centímetros. Tá? O que é isso, pessoal, tá? O que é essa decalagem, como é que isso funciona e tudo mais. Agora, eu vou pegar aqui esse desenho. Como que eu faço essa decalagem? Como que funciona tudo isso, tá? Eu vou precisar usar... Tem um vídeo ali que eu postei para vocês. Eu só não vou refazer ele ao vivo, porque o meu AutoCAD, ele é muito... Ele trava muito para esse computador, não é o computador ideal para ter AutoCAD, tá? Então, eu não conseguiria
fazer isso, mas eu fiz um videozinho explicando ali para vocês como que eu calculei isso, tá? Então, tem ali explicando certinho. O que eu faço, basicamente? Eu entro no F2, eu lanço as distâncias, eu coloco os apoios, eu coloco a carga, e daí, depois que eu faço todas as propriedades que eu explico ali no vídeo, eu tiro o momento fletor. E daí, tirando esse momento fletor, eu acabo passando esse arquivo para o AutoCAD. E daí, como entra um arquivo com uma imagem, eu sei que essa barra aqui tem que ter 10 metros, porque é o comprimento da minha viga. E daí, tendo o comprimento da minha viga, eu coloco em escala o meu desenho, né? Então, ali no vídeo eu explico certinho como é que eu faço. E daí, eu vou cruzar no meio da minha viga uma linha. E vou tirar a cota disso, vou ter a questão de distância. Daí, tendo essa distância, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo número de barras que eu achei, 6 barras. Então, 1 barra, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu pego esse valor que, digamos que foi, sei lá, 44 centímetros. 4 dividido por 6 e vou dando, né, espelhando nessa mesma distância. Então, significa que desse momento máximo, essa parcela toda aqui é absorvida pela barra 1, essa aqui é absorvida pela barra 2, essa pela 3, essa pela 4. E daí depois eu tiro cotas, tá? Daí vou tirando cotas de todas as barras. E como é que eu vou fazer a decalagem? A decalagem, eu só vou tirar o desenho aqui, mandar ali para o whiteboard, que daí eu posso fazer umas anotaçõezinhas. Opa! Como é que vai funcionar essa decalagem, tá? Vou colar aqui meu desenho. Então, vocês podem olhar o vídeo, qualquer coisa, vocês podem me pedir se vocês tiverem dúvidas, tá? O que é a decalagem? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse aqui, talvez. A decalagem nada mais é que eu sei que a barra 1, isso aqui, a barra 1, a barra 2, a barra 3 e a barra 4 vão ser ancoradas dentro do meu pilar. Então, não me interessa essas barras. Eu tenho 2 barras que vão sofrer decalagem. Eu preciso que no meio da minha viga eu tenha as 6... Deixa eu só trocar aqui de caneta. Eu tenha as 6 barras, mas não necessariamente eu preciso das 6 barras dentro do meu apoio, porque é assim que funciona o momento, ó. Conforme eu vou me aproximando do apoio, o momento vai a 0, né? E daí, o que eu faço? Eu sei que vou fazer a decalagem em 2 barras. Então, eu vou pegar uma cota, pego ali a cota do AutoCAD mesmo, tá? E esse tamanho do momento máximo, ele vai variar ali no F2, mas não tem problema, desde que essa parte aqui esteja em cota certa, isso aqui, ele é bem variável. E daí, tu tira uma cota. Daí que, nesse caso, né, a primeira cota deu 100 centímetros, a segunda cota deu 20 centímetros. E para que a gente não corte exatamente no momento que acaba o cortante, a norma fala para a gente acrescentar esses comprimentos que a gente achou ali. Daí tu acrescenta desse lado o comprimento de ancoragem, a decalagem, acrescenta nesse. Ficou bem torto. Acrescenta nesse aqui também. E ainda acrescenta o LB. E daí sim tu corta. Tá? Então tu acaba tendo 2 comprimentos a mais de fator de segurança, tá? Que é essa parte que a gente vai fazer aqui. Ah, e como é que eu vou escolher as barras que vão ter que ser cortadas? Sempre as que estão mais próximas do momento máximo são as que vão sofrer a decalagem. Quanto mais próxima do apoio, acaba tendo comprimento total. Então, não é válido cortar, tá? Então, como a gente vai ter 2 barras que podem ser cortadas, nós vamos calcular o comprimento que essas barras vão ter antes de sofrer o corte, tá?
E daí, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei uma imagenzinha do meu caderno. Vou colocar aqui para vocês. Tá? Vou colocar aqui, ó. E numerei as minhas barras. Eu sei que 4 barras vão ser ancoradas, então eu chamei de N1. N1 são 4 barras de 16. N2 é uma barra de 16, N3 é uma barra de 16, N4 é a armadura de pele que a gente vai calcular agora, tá? Então, a área de aço de pele, ela sempre vai ter que ser calculada para vigas acima de 60 centímetros. A área de aço de pele nada mais é do que 0,001 BW vezes H. Então, é só para evitar a retração, porque é uma viga de comprimento muito alto, ela tem uma altura muito grande, então a norma ela prevê que tu faça esse cálculo para que ela não fissure por ter uma grande área de concreto aqui, e só barras embaixo e 2 barras em cima. Então, tu calcula aqui, né, 20 vezes 100, daí acha uma área de aço de 2 centímetros quadrados. Número de barras vai ser 2 centímetros quadrados dividido por 0,312 centímetros quadrados, vai dar 7 barras de 6,3 milímetros. E daí, cuidado, tá? 7 barras para cada lado, tá? Então, tem que cuidar um pouquinho isso. Não é 7 dividir por 2, tá? Então, é para cada lado. Então, por isso que eu chamei aqui de N4, 7 barras de 6,3, 7 barras de 6,3. E N5, 2 barras de 6,3, que é só a armadura de sustentação para firmar o estribo. O estribo a gente já calculou ali certinho, né? 5 estribos de 5 a cada 22. E agora que eu já tenho a numeração, eu já sei que eu vou fazer, então, a decalagem da N2 e da N3. E daí, como é que funciona, então, esse comprimento antes de eu mandar cortar? Vamos pôr aqui N2. É que é indiferente, tá? Qual que vai ser a N2, qual que vai ser? Vai ser o comprimento total dela, vai ter que atender 2 condições. Tem que ser maior ou igual a o comprimento do... Vou botar aqui a cota do AutoCAD, acho que fica mais fácil assim. Daí eu vou acrescentar 2 vezes a L mais 2 vezes, porque é para os dois lados. Esse 2 vezes é porque tu tem que cortar para um lado e para o outro. 2 vezes o diâmetro da barra que tu utilizou. Ou, daí tu tem que adotar a maior, né? A cota do AutoCAD mais 2 vezes o AL, então tem que ser por causa que é por 2, ou 2 vezes o LB necessário, reto, que a gente calculou ali, tá? Então, aqui eu vou botar assim, só para N, tá? Aí fica melhor. Não preciso repetir a fórmula 2 vezes. Então, para o N2, o meu comprimento total tem que ser maior, igual a essas 2 condições. Que vai ser... Deixa eu pegar aqui... eu acabei escrevendo errado. Aqui é 200... Peraí que eu vou ter que só arrumar, gente, um pouquinho. 200 é o de cima e 400 é o de baixo. 200... Eu tive que fazer tudo no Paint hoje de tarde.
tá? Então, deixa eu só... Vou copiar aqui de novo e só vou apagar esse. Vou colocar certinho aqui, tá? Aí tem os outros valores também, né? Mas como só duas que vão ser cortadas, eu vou manter assim. Então, aqui vai ser 200 centímetros, mais 2 vezes 202,08 centímetros, mais 2 vezes 10 vezes o diâmetro, 1,6. Isso vai me dar um comprimento de 636,16 centímetros. E a segunda opção... Deixa eu só... Assim, um pouquinho maior. Vai ser 200 centímetros mais 2 vezes 202,08 centímetros mais 2 vezes o LB necessário, que a gente calculou ali, 65,22 centímetros. E vai dar 734,6 centímetros. Então, adotado 735, tá? Adoto maior. Agora, para o N3, o L total vai ser 400 centímetros mais 2 vezes 202,08 centímetros mais 2 vezes 10 vezes 1,6 vai dar um valor de 836,16 centímetros. Vou fazer um pouquinho aqui para cima, para não atrapalhar. ,400 centímetros mais 2 vezes o LB, que é 65,22 centímetros, 934,6 centímetros, adotado, 935. Daí pode cortar, tá? Estamos chegando no final. Daí, então, vou tentar desenhar com toda a minha maestria nesse software aqui. Desenhar na minha viga, tá? Aqui tá meus pilares. Vou desenhar. Opa. Tá? E daí, o que acontece? A gente calcula sempre de eixo a eixo, de pilar, tá? E eixo a eixo de pilar que tem 10 metros, tá? Daí, o que acontece? Vou só fazer uns desenhos aqui um pouquinho mais para baixo. Então, interno, tá? Se daqui até aqui tem 10 metros, interno aqui vai ter o quê? Tem centímetros menos 10 centímetros de um lado, menos
10 centímetros do outro, porque se tem 20 e é de eixo a eixo, eu desconto 10, 10, eu vou ter interno, então, 980 centímetros. Esse aqui é o valor interno, tá? Isso é importante agora. E daí nós vamos começar a montar o desenho da nossa armadura, tá? Daí, vou pegar aqui azul. Nós vamos fazer a N1. A N1, ela vai ter gancho, a gente já viu, né? Vamos lá. Vamos fazer o desenho aqui. A N1, como é que eu faço isso em planta, tá? Como é que eu vou plotar isso? N1 vai ser 4 barras de 16 milímetros com um comprimento total de 1.050 centímetros. É assim que aparece no projeto. Agora já vou explicar de onde é que vem o 1.050, tá? E eu vou ter um gancho de 17,5 centímetros. A informação ela tem que estar aqui aparecendo também. Como é que eu vou ter esse comprimento total ali, tá? O N1, o L, vai ser o quê? O N1 vai ser os 980, vou pôr aqui, 980 centímetros, mais 35, mais 35. Então, vai dar os 1.050 centímetros, tá? Aí, depois, vou fazer agora de outra cor, vai vir o N2. Daí, o N2 vai ser um comprimento... Opa, ficou bem torto. Deixa eu só sair disso. Às vezes dá uma travadinha, né, gente? Tá. O N2... Que difícil que é desenhar isso aqui. Esse mouse não me ajuda muito. N2 vai ser o quê? 1 barra de 16 milímetros com o comprimento que a gente já achou ali. Deixa eu pôr aqui. Tá, eu vou pôr aqui primeiro a N3 porque ela é mais compridinha. Então, vou fazer a N3 com comprimento de 935 centímetros. Daí agora eu vou fazer a N2 que ela é menorzinha. A N2 daí a N2 também vai ser 1 barra de 16 milímetros com um comprimento de 735 centímetros, foi o que a gente achou ali, tá? Só diminuir aqui um pouquinho o tamanho. N1, N2, N3. Daí vai vir a N4. Vou fazer com essa cor aqui. A N4 vai ser a N4 vai ser a... Ai, esse mouse é muito sensível. N4 é a armadura de pele. Tá? Foi. Então, a N4, como é que é a nomenclatura que a gente faz? N4 vai ser 2 vezes 7 barras de 6,3 milímetros com um comprimento de 1.015 centímetros. Já explico de onde é que vem esse 1.015, tá? E, por fim, nós vamos ter a de compressão.
que é, para verdinha aqui, deixa bem coloridinho. Opa, essa tá bem grossa a ponta. Aqui. Oh, tem mais outras cores aqui, não sabia. Que é a mesma coisa que vai ser a... Opa! A N5. A N5, que é a armadura de sustentação, é 2 barras de 6,3 milímetros com um comprimento de 1.015 centímetros. Tá? Vou colocar bem aqui em cima. Então, eu tenho a armadura de sustentação, eu tenho a armadura de pele, eu tenho 2 armaduras que sofreram decalagens e eu tenho 4 barras que são ancoradas dentro do apoio do pilar. Então, onde é que vem o comprimento da N4 e N5? É os 980 centímetros mais o que tem disponível. 17,5 mais 17,5, que é o que tem disponível ali que a gente viu dentro do pilar, descontando o cobrimento. 1.015 centímetros. Além de eu ter esse desenho da planta, eu preciso fazer, deixa eu ver se esse azulzinho me ajuda, o meu estribo. Eu tenho que desenhar o meu estribo aqui para que ele possa ser aqui a dobrinha do estribo ali, né, que a gente faz. Seria o jeito mais fácil de eu conseguir. Daí, o que acontece? Acho que assim fica melhor. O meu estribo, eu tenho que descontar o cobrimento em cima e embaixo. Então, se tem 20, minha viga tem 20, eu vou descontar 2,5, 2,5. Eu vou ter que, essa face aqui é 15. E aqui, descontando 2,5, 2,5, essa face aqui é 95. E aqui eu ainda considero tipo um 5 e um 5 de dobra, tá? E daí, como é que eu vou saber quantos estribos eu tenho que mandar fazer, cortar e dobrar? O número de estribos vai ser os 980 centímetros, porque os estribos, eles só ficam aqui na viga, eles não ficam dentro do pilar, tá? Então, eu vou ter os 980 dividido pelo espaçamento que eu calculei lá, 25,2. Eu vou precisar fazer 44 estribos. E como é que vai ter meu comprimento total? O meu comprimento total vai ser o perímetro, 15 mais 95 mais 15 mais 95 mais 5 e mais 5. Tá? De dobra ali, vai perder 230 centímetros. Ou seja, então, eu vou ter que mandar fazer 44 estribos de 5 milímetros a cada 22,5 centímetros, com um comprimento total de 230 centímetros. Daí, com essa informação, o teu ferreiro vai saber que quando chegar em 15 tem que dobrar, quando chegar em 95 tem que dobrar, quando chegar aqui tem que dobrar. E aqui ele vai montar a tua armadura. Então, essas 3 barras, essas 4 barras vão estar em uma camada, né? Então, se eu desenhasse aqui a minha... Desenhar aqui a minha viga. Se eu desenhar aqui a minha viga e desenhar aqui o estribo, que essa minha viga não tá muito proporcional, né? Deixa eu arrumar isso aqui, deixar ela mais
mais compridinha. Vou botar aqui um roxinho. Ela é mais comprida, né? Agora arrumou. Boa. E daí vou desenhar meu estribo. Não sei se ele consegue arrumar assim, certo? Ah, que perfeito, não sabia disso. Eu vou ter 4 barras embaixo. Então, eu tenho que ter todas essas informações bonitinhas da minha planta. Duas em cima, então, né? Isso aqui eu chamo de N1, N2, N2. Daí eu vou ter as 7 barrinhas. 4, 5, 6, 7. E a mesma coisa aqui, né? Mesmo espaçamento. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Isso vai ser a minha N4. E eu vou ter uma vermelhinha aqui. 2 barras N5. Daí, com todas essas informações, tendo a seção transversal, tendo a seção longitudinal e tendo o detalhamento do estribo, o teu ferreiro ele consegue montar toda a tua, com a tua forma e toda a tua armadura. Dúvidas, perguntas, questionamentos, entenderam? É importante. Vou abrir aqui a minha câmera. Então, gente, basicamente, esse é um exercício iniciando do zero, assim. Então, vai desde tu levantar as cargas, calcular a área de aço longitudinal, calcular o estribo, ver quantas barras precisam ser ancoradas dentro dos apoios, ver se tem a necessidade de fazer a decalagem ou não, e fazer o detalhamento, tá? Então, é todo esse processo que tem para vocês. Se vocês olharem, deixa eu abrir aqui. Só ver se eu cheguei a colocar na aula de hoje ou se está na aula passada. Na aula de hoje, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Na aula de hoje eu coloquei de novo a atividade 8, que é um exercício que eu gostaria que vocês tentassem fazer também do zero, tá? E que vocês assistissem os vídeos ali que eu postei, que daí são 2 partes de vídeo, tá? Para vocês relembrarem e estudarem algum ponto. E daí, na semana que vem, a gente vai ver sobre... Tudo isso é estado limite último. Tudo isso é para a situação da tua viga não cair, tá? Toda essa é o trabalho. Daí agora, na aula que vem, nós vamos ver como é que eu faço quando ela está sendo utilizada. Quais são as verificações que eu preciso ter para que quando ela seja utilizada, ela não venha a cair, não venha a machucar pessoas, tá? Então, eu gostaria que agora, essa parte da aula, vocês tentassem se dedicar a resolver esse exercício lá da atividade 8. Eu já coloquei as respostas, eu usei daí uma tabela de Excel para facilitar um pouquinho mais rápido a minha vida, mas tá ali todas as respostas certinhas. E eu queria que vocês tentassem sozinhos. E daí, qualquer dúvida, semana que vem a gente pode tirar antes da aula, tá?
Vou só parar a gravação para não ficar um vídeo muito longo. Dúvidas, perguntas, questões?